Olá, hoje eu converso com um grande amigo, Jonas Moura, sobre a retomada dos eventos esportivos no Brasil e no mundo. Jonas, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter abraçado essa ideia. Obrigado a você, Rafael. Na história, os Jogos Olímpicos sempre estiveram no centro de uma tempestade política. Qual o impacto disso, qual o impacto do adiamento de um evento tão importante como esse na vida de quem trabalha com esporte? Bom, os Jogos Olímpicos são um momento, o grande ápice, né, da carreira de quem cobre esportes, da carreira de quem treina para o alto rendimento, de quem planeja uma preparação, seja um médico do esporte, seja um técnico, seja um assistente, um auxiliar, um fisioterapeuta. Então, é um impacto assim imensurável, porque é uma estrutura muito grande, envolve muito dinheiro, envolve muita paixão, inclusive, porque a carreira de um atleta, né, ela é de alto rendimento, ela é moldada por suas conquistas, e não existe uma conquista maior do que uma conquista de Jogos Olímpicos, né? Então, houve cancelamentos por questões políticas, sociais, por questões de conjuntura, né, do mundo naquelas ocasiões, mas nunca tinha sido nem sequer cogitado você tirar os jogos do seu cronograma, né, habitual. Eu posso te dizer que eu, como jornalista, como alguém que conta histórias sobre os personagens do esporte olímpico, é como se a gente tivesse atravessado um período de treinamento de passos curtos, acelerado essa passada, sabe? Começado a correr cada vez mais rápido e uma hora você tem que, quando você está no teu melhor, você tem que parar e, opa, não vai ser mais assim. Então, é frustrante, mas a gente entende, porque não tinha condição de acontecer em 2020, né? Acho que isso ficou óbvio para todos, até para os dirigentes mais mercenários possíveis, ficou óbvio que não tinha como acontecer. Agora a questão vai acontecer em 2021? Isso que a gente precisa descobrir nos próximos meses até lá. Até porque o governo japonês ele disse que não acontece depois de 2021, né? Quando foi decretado o adiamento, né, ficou toda essa discussão. O que vai acontecer? Vai ser adiado o ano? Vai ser adiado para 2021? E aí teve uma discussão bem quente dentro do movimento olímpico. E você tirar os jogos desse cronograma que eu mencionei, de 4 em 4 anos, isso fere a Carta Olímpica, que é como se fosse uma constituição dos Jogos Olímpicos, né? Um documento histórico que rege todo o movimento olímpico desde os primórdios dos Jogos. Então, isso nunca havia se considerado você sair desse cronograma, porque existe um artigo lá que diz os Jogos só podem ocorrer de 4 em 4 anos, de verão ou de inverno, né? Então, muita gente falou, não vai acontecer, não pode, né? Mas, bom, aí beleza, vem os interesses financeiros, vem toda a questão de visibilidade, né? E aí você vê que, cara, ia ser um prejuízo muito maior você cancelar, entendeu? Em termos de entre adiar, que já é um prejuízo imenso, e você cancelar, dentro da lógica que rege, né, os grandes eventos hoje, com todo o dinheiro envolvido, quando você adia, em algum momento você vai entregar aquele produto, né? Aqueles eventos, aquelas imagens. Se você cancela, cara, tudo aquilo que já foi investido ou que estava para ser investido, tudo que se contava que se viesse de retorno com aquilo, não vai existir simplesmente. O saldo, né, dentro desse movimento olímpico foi de que o adiamento era a melhor saída nesse momento. Já é por si só um acontecimento histórico, né? O que está se tratando agora não tem como ser para mais de 2021, porque aí você já vai emendar com outras edições dos Jogos. Os Jogos de 2024 já estão marcados, já existem contratos ativos para que eles sejam organizados, e isso você não pode mexer, porque imagina, senão é uma bola de neve que se arrasta eternamente. Então eles pensaram numa época que fosse ser mais adequada para o calendário dos eventos que já estão também marcados, eventos inclusive milionários, como a NBA, a Liga Americana de Basquete, os jogos de futebol na Europa, a Liga dos Campeões, o Copa do Mundo, que vai acontecer no Catar em 2022. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Um evento não pode parar o mundo, né? Então, por mais que seja o maior evento esportivo, né, que são os Jogos Olímpicos. Então, assim, o problema é muito grande. Por exemplo, a Vila Olímpica de Jogos Olímpicos, ela costuma sempre se tornar um empreendimento para a população. Então, os prédios, eles são vendidos para a população local. Isso já está acertado. Boa parte dos prédios já está vendido. Então, como é que você vai falar para o morador, não, você não vai poder entrar no teu novo prédio, no teu novo apartamento, porque os jogos foram adiados, entendeu? Então, assim, demanda uma renegociação
muito difícil. É isso que está sendo feito e a gente fica acompanhando diariamente uma novidade, uma sinalização para um lado ou para outro. Eu fico pensando tem atletas que vão jogar pela primeira vez e tem aqueles que, não sei, vão jogar pela última vez. Que talvez num adiamento, num cancelamento, eles não joguem mais um jogo olímpico como esse. E quem jogaria pela primeira vez vai ter que trabalhar essa ansiedade. Cara, pegou de surpresa muita gente, inclusive atletas que estavam assim já considerando não disputar Tóquio, mesmo sem a pandemia, né? Muita gente que estava no auge ali em 2008 em Pequim, em 2016 chegou já como veterano, agora em 2020 já tipo não é mais tão competitivo. Um grande exemplo é o velejador Robert Scheidt, que é um dos maiores vencedores dos Jogos Olímpicos na história. Ele tem 5 medalhas olímpicas, junto com o Torben Grael, são os maiores medalhistas olímpicos do país. E o Scheidt, ele vai para a Olimpíada de Tóquio agora ele está com 47 anos. Ele vai fazer 48 anos. Claro que a vela permite uma longevidade, mas a vela olímpica é uma particularidade, é um esporte de físico, né? As classes, elas são moldadas por tipos de barco. O tipo de barco que está na Olimpíada que o Robert está disputando, que ele está treinando, chamado laser, é um barco para galera jovem, com vigor físico. Então o cara tipo já estava se sacrificando porque não existia uma situação de concorrência interna no Brasil para ele. Então imagina, já era difícil se prolongar até 2020, agora tem que prolongar até 2021. Às vezes o cara tá com outros planos, às vezes o cara já tá, não tô nem falando dele, tá? Ele tá super motivado, mas tem casos que o cara não tá aguentando mais, putz, não é mais o que eu quero, já joguei, já disputei a Olimpíada, entendeu? Então, tá sendo, muita gente está passando por isso de, cara, repensa, não, segura mais um pouco, aguenta, faz um esforço pelo Brasil, porque a gente precisa, porque a gente não tem renovação em todos os esportes, né? E, por outro lado, alguns atletas, sobretudo jovens, que estavam sentindo uma certa pressão, uma certa dificuldade de se enquadrar nos seus rankings, né, nas suas classificações. Cara, o cara ganhou um ano. Imagina que às vezes um ano pode prejudicar quem está bem, mas também pode ajudar quem não está tão bem assim. Se você estava muito nervoso, muito inseguro sobre a sua conduta, você ganhou um respiro que de repente vai te permitir uma participação, um trabalho mental que pode até ser positivo, né, no ano que vem, se os jogos acontecerem de fato. E outra coisa, treinamento, as pessoas estão em casa, porque assim, o corpo precisa estar ok para o jogo acontecer, né, para o evento acontecer. Cara, esse é o grande problema em termos de um evento dessa magnitude de rendimento, né, que eu tô falando. Você pode fazer uns jogos caros, milionários, mas de nível técnico ruim. A gente espera que Tóquio seja assim. E não é culpa do atleta, é culpa da situação, né? Todo mundo que trabalha nesse meio já está conformado que não vai ser como seria antes. Então, assim, cada esporte tem sua particularidade, tem a questão mundial de você não conseguir ainda saber como é que vai, se vai poder voltar de vez, como é que estrutura o calendário diante desse imprevisto. Só resta para todo mundo esperar para ver o que vai ser possível fazer. Não vai dar para ser aquele ápice do rendimento como era, mas o trabalho mental você pode, aí é uma questão que cada um está tentando trabalhar do seu jeito. Se a gente vai ter que ter um prejuízo físico, a gente tenta ganhar de outras maneiras. Quem souber lidar com a questão mental, talvez tenha uma vantagem. A pandemia ela reflete muito uma situação de desigualdade de renda, né, no mundo inteiro, né? Então, os Jogos Olímpicos, os grandes eventos, eles são eventos para quem tem dinheiro, é fato, né? Então, assim como a pandemia atinge cidades pelo mundo, cidades pelo Brasil, e é mais devastadora onde a estrutura é mais precária, né? Porque aquelas pessoas que têm mais condição, geralmente elas conseguem pagar uma assistência médica que outros que não têm nem acesso, dependem do sistema público. Na hora de você receber o acesso ao entretenimento, aos grandes eventos, você está nessa mesma lógica. Então, assim, quem vai assistir é quem tem condição de pagar. Só falando de entrar nesse campo do nosso país, né? A volta do futebol aqui no Brasil, existe uma expectativa no meio do jornalismo esportivo, até porque vocês trabalham falando disso diariamente, né? É o instrumento de trabalho de vocês. Eu estava andando na rua dia desses, eu passei em frente a um bar e eu vi que, sei lá, eram umas 5 pessoas, assim, aleatórias, tomando cerveja e assistindo na tela ali que estava dentro do bar um jogo que eu acho que era um jogo gravado. Então, assim, é um entretenimento que abraça muita gente, né? Tem gente que realmente é apaixonado e que está pedindo a volta. Uma estratégia, né? Nós que trabalhamos em veículos esportivos,
a gente recorreu muito nesses últimos tempos a relembrar fatos que passavam um pouco, talvez, despercebidos no ponto de vista assim, de marcos, né, datas marcantes. Hoje em dia você tem muita informação. Então, é difícil você valorizar, 20 anos de um grande feito. Às vezes não precisa nem ser data redonda. Geralmente no jornal, eu trabalhei em jornal impresso durante muitos anos. A gente pega 50 anos, né, da inauguração do Maracanã. Então, a gente pega datas assim. Agora o Maracanã completou 70 anos. Com a gente que trabalha com veículos esportivos, resgatamos muitos conteúdos porque as pessoas gostam também de lembrar, né? Então, acho que foi uma boa saída para quem transmite, exibir os eventos. Eu trabalho em site, em mídia digital, então a gente tem várias estratégias quanto a isso. Então, isso gera uma comoção. Sempre a gente gosta de lembrar, o fã do esporte gosta de lembrar. Mas, ao mesmo tempo, não dá para viver só de passado, né? A gente quer também voltar a ter coisa nova, né? Resultado que a gente não sabe. A imprevisibilidade é a coisa legal do esporte. Quando o futebol retornou no Rio, agora em junho, houve muita crítica, né? Houve muita polêmica em relação a isso, porque alguns clubes não aceitaram, no Rio de Janeiro, por exemplo, na volta do Campeonato Carioca, de imediato. Então, alguns quiseram começar a voltar a treinar antes, por isso aceitaram voltar a jogar antes. Outros quiseram mais tempo, porque acharam um absurdo ter que submeter os jogadores a saídas, né, a contatos com outras pessoas, quando você ainda tem os números crescendo, né? O que seria o ideal? Controlou, tem a vacina, todo mundo testa, e aí você só faz o evento se ninguém tiver submetido a um risco, né? Só que a realidade não é essa. Nem mesmo os países que têm condições melhores imaginam no Brasil. O cara que está aceitando o risco de liberar o governador, o prefeito, né? Que está a federação estadual que está batendo o martelo, dando o aval para que faça, ela está assumindo o risco de depois, semanas depois, acontecer um crescimento da onda e voltar para estaca zero e ele ficar queimado, como o cara que autorizou a volta na hora que não podia voltar, entendeu? Então, assim, nós, assim, no jornalismo, somos sempre mais prudentes, queremos sempre garantir o contexto mais favorável para que aconteça. E o futebol, o esporte é um espelho. Se a gente vê que o esporte está rolando, o que o povo fala? Assim, o que as pessoas falam? Então a gente pode... Tudo bem. Então é difícil. Eu acho que tem que ter uma pegada assim, de responsabilidade social que não está tendo, mas que também não me surpreende. Afinal, tudo, né, nesse campo é movido por dinheiro. E a sociedade, ela entende o recado, mesmo que esse recado não seja o correto. Se você, por exemplo, a Globo, quando ela parou com as gravações das novelas, o público, muita gente que não tinha entendido exatamente o que estava acontecendo, eles falam: realmente está acontecendo alguma coisa muito séria aí fora. E aí o esporte para, e aí se o esporte volta, as pessoas entendem: então tá tudo bem. Para fechar, eu queria que você deixasse uma dica, né, para quem está estudando jornalismo, porque é um número grande de pessoas que fazem jornalismo e que querem trabalhar com jornalismo esportivo. Sim, eu diria, seja flexível, tenha a mente muito aberta para essa área, porque a gente se prende às vezes a padrões, né? E eles estão mudando muito rápido. Eu também daria como dica, não menospreze quem tem experiência, as pessoas que viveram outros tempos, porque por mais que eles não estejam no seu tempo, na sua geração, cara, eles têm muito que te acrescentar em termos de qualidade, de apuração, né, de como fazer como escrever um melhor texto, como informar da maneira mais precisa para que não gere brechas, para que não gerem duplas interpretações. Notícias que a gente fala de notícias falsas, hoje muitas vezes não são nem falsas plantadas, tem as falsas plantadas, mas tem a notícia mal escrita, tem a reportagem mal feita também. Mas assim, também tem que ter em mente que há tipos e tipos, né, de jornalismo, de textos jornalísticos, de possibilidades. Então, cara, eu acho que o profissional que mais conseguir transitar entre esses cenários das mídias digitais, mas ao mesmo tempo da informação de qualidade, das grandes referências, para o que a comunicação te apresenta de possibilidade profissional e o que o jornalismo como sua essência, como sempre se prestou como serviço público, tem para te oferecer também. Acho que é por aí. Jonas, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Acho que foi uma conversa muito rica. Com certeza, adorei. Obrigado também pelo convite e parabéns aí pela série, para poder entender melhor esse novo mundo que a gente está vivendo e que sejam tempos mais favoráveis para todos nós. Muito obrigado. Até mais. Até mais.